E aí, pessoal, questão de número 57 do capítulo 17 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2. Nós temos o seguinte: um apito de 540 Hz se move em uma circunferência com 60 centímetros de raio com uma velocidade angular de 15 radianos por segundo. Letra A e B. Quais são as frequências mais baixa e mais alta escutadas por um ouvinte distante em repouso em relação ao centro da circunferência? Então, a frequência emitida pelo apito, né, é a frequência de oscilação da onda sonora no referencial desse objeto. Então, por exemplo, se ele estivesse estacionário, né, em relação a um detector ou ao ouvinte nessa situação, ele estaria percebendo a frequência de oscilação desse apito a uma taxa de 540 Hz. Porém, o nosso apito ele está em um movimento circular uniforme. Então, ele emite as ondas sonoras, mas está em um movimento circular. E o nosso observador ele se encontra em repouso em relação ao centro dessa circunferência. Obviamente que ele está fora desse movimento circular. Dito isso, então, nós vamos aplicar aqui o efeito Doppler, né, para o movimento, né, porque ele, conforme o apito ele se afasta do observador, né, nesse ponto aí, a partir desse ponto ele começa a se afastar, significa que ele deixa suas ondas sonoras para trás e, em relação à fonte emissora, o que aumenta o comprimento de onda, né, ou seja, a distância entre as frentes de onda, então, portanto, aumenta o comprimento de onda, e reduz a frequência. Quando ele começa a se aproximar, ele vai na mesma direção que as frentes de ondas. Então, ele acompanha as frentes de ondas, comprimindo elas, ou seja, diminuindo a distância, então, portanto, diminuindo o comprimento de onda e aumentando a frequência audível. Então, quando ele se aproxima, a frequência aumenta, quando ele se afasta, a frequência diminui. Nesse movimento oscilatório circular, é o mesmo que usando para a luz, né, o efeito Doppler, a gente consegue calcular a distância de galáxias, né, distantes pelo universo. Ou também calcular a velocidade delas se aproximando ou se afastando, né, quando as faixas do espectro medido, né, da luz dessa galáxia desvia para o vermelho, né, que é o redshift, então significa que elas estão se afastando, ou se essas faixas, né, desviam para o azul, né, o blue shift, que é quando elas estão se aproximando do detector, no caso, a gente. Isso também é usado para medir, né, a presença de um planeta em torno de uma estrela. Porque como um planeta gira em torno da estrela, e aí no capítulo 13, né, a gente viu a gravitação que ambos os objetos giram em torno de um centro de massa, né, chamado baricentro, né? E aí, portanto, a estrela faz uma pequena oscilação devido a essa interação gravitacional, né? Esse bamboleio rotacional. Então, quando você pega o espectro dessa estrela, se houver um planeta ali, ela vai bambolear, fazendo com que as faixas do espectro medido por essa estrela oscilem, indo para o vermelho e indo para o azul, né? Blue shift, red shift. Então, esse movimento oscilatório indica que ela está fazendo um pequeno bamboleio devido à presença de interação gravitacional de um outro corpo ali. Então, você calcula essa oscilação e aí você consegue tirar a velocidade radial e aí a velocidade angular e aí consegue aferir a presença de um objeto ali. E aí, dependendo desses valores, você consegue também atribuir a massa do objeto, a distância que ele está e o período de translação em torno dessa estrela. Maravilhoso, né? A física é linda. Então, nós temos o seguinte: a frequência mais baixa, né, que o nosso ouvinte pode escutar aqui é quando o nosso apito se encontra a maior distância possível. Porque lembre-se, embora o movimento circular seja uniforme, né, mas ele possui uma aceleração, não é? Então, esse padrão aqui, ó, né,
quando ele estiver aqui no ponto mais distante, é que ele vai estar com a maior velocidade em relação de afastamento em relação ao detector, que é o nosso ouvinte. E, portanto, é nessa posição que a frequência vai estar mais baixa para ele, né? Porque as ondas vão estar cada vez mais espaçadas neste ponto aqui, né? Fonte se afastando, frequência baixa. E será mais baixa neste ponto aqui, né? Um ponto de maior distância. Depois que ele passa desse ponto, ele passa a se aproximar. Então, as frequências voltam a aumentar. Então, nesse caso aqui, usando o efeito Doppler, né? E você pega lá o tópico de movimento da fonte em relação ao detector estacionário. Então, a velocidade do detector é zero, né? Então vai-se embora. E como a fonte está se afastando e a frequência diminui, então para que o valor da frequência que é percebida seja menor que a frequência emitida, esse denominador aqui, ele tem que ter um valor alto, né? Então, ou seja, ele tem que ser somado, né? Porque se você... Aqui temos dois valores iguais, né? Temos dois valores iguais. Então, se eu somo um valor adicional, o denominador fica maior, portanto, fica uma fração pequena que multiplicando por ela vai dar um valor mais baixo. Então, aqui tem que ter um sinal de mais. Porém, o que nós temos aqui é uma velocidade linear, né? E as informações que nós temos aqui é uma velocidade angular. Mas aí é só lembrar do capítulo 4, né, o tópico de movimento circular, né, no capítulo 4, lá, movimento de 2 e 3 dimensões, tem a playlist aí, ou os capítulos 10 e 11, né, que trata de também movimentos circulares, e aí também a gente vê essa relação. Gravitação também vai também exemplificar isso daí. O capítulo 5 e 6 também, né, de forças, né, de Newton, né, as leis de Newton, perdão, forças de Newton. Né, as leis de Newton, né, que também a gente trata do movimento circular. E os capítulos, né, de 15, 16, né, que também trata do movimento oscilatório e harmônico, que também envolve isso. E aí, o que é que eu estou querendo dizer, onde esses capítulos tratam todos, né? Que é a relação velocidade linear, velocidade angular, né? Tudo isso é abordado nesses capítulos e tem playlist desses capítulos aí. E qual é a relação, né? A relação é essa aqui, né? Que a velocidade linear de um objeto é a velocidade angular vezes o raio da circunferência descrita por esse objeto, né? Num movimento circular. Então, no lugar da velocidade linear da fonte, nós colocamos ômega-r, que é a velocidade angular dessa fonte, vezes o raio descrito pela circunferência desse objeto. Lembre-se que a velocidade do detector ele está imóvel, então é zero, e aí sobra somente as velocidades do som no ar e a frequência emitida pela fonte. Então, substitui todo mundo. Então, nós temos 540, pelo amor de Deus, 540 Hz, que é a frequência emitida, que multiplica, né, a velocidade do som, 343 metros por segundo, sobre a velocidade do som, 343 metros por segundo, mais 15 radianos por segundo, que é a velocidade angular, vezes o raio descrito da trajetória, que é 60 centímetros ou 0,6 metros, o que vai nos dar aí 526,2 Hz. Então, veja que a frequência é mais baixa, né? De 540, ela reduz para 526. No Rally vai estar fechadinho, tá? Vai estar 526 Hz fechadinho, que ele só vai considerar os 3 algarismos significativos dos enunciados. Né? Se você olhar aqui, ó, só são 3 números, ó, 3 números, né, que é para ser levado em consideração. Então, 3 números aqui, 526. Eu prefiro colocar os decimais, porque para mim os decimais também contam, né? Os valores são valores adquiridos, então tem que ser expressados. Então tá aí. Então a gente sabe que naquele ponto aqui, neste ponto aqui, que é o ponto de maior afastamento, o nosso ouvinte vai perceber uma frequência emitida pelo nosso apito de 526,2 Hz. E qual vai ser a maior frequência percebida por ele? Bom, aí você já sabe, né? Na posição diametralmente oposta, né? Ou seja, de maior aproximação, né? Que aí você vai ter a maior velocidade de aproximação do detector
onde você vai comprimir as ondas sonoras tendo uma taxa de oscilação maior, né? Uma frequência maior. Então, será neste ponto aí em que o nosso ouvinte vai perceber uma frequência maior. E para que isso aconteça, né, nós temos que ter um denominador aqui, um valor do denominador menor, né? Porque se você pega um número e divide ele por um número pequeno, você vai ter um valor alto, né? Um valor alto. Então, a nossa equação tem que ficar com esta cara aqui, né? Trocando-se os sinais. Ali vai ficar negativo, né? Multiplicado pela velocidade do detector, né? Na forma angular, né? Ômega R. Então, substitui os valores, são os mesmos, né? Só troca o sinal e o resultado que chega a nós é de 554,6 Hz. Então, veja que a frequência é maior, né? A frequência que o apito está emitindo é 540, mas na aproximação máxima do nosso ouvinte, ele vai perceber uma frequência sonora emitida de 554,6 Hz. No rádio ele vai estar arredondado para 555, tá? Ela arredonda para 5, para cima, deixando somente 3 algarismos significativos. Muito bem, pessoal. Espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. E como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.